Fala, nação, e tem palmeirense um pouco irritado, pois o Andrés parece que está dificultando. Lembra do Andrés Pereira? Teve a passagem aqui no Flamengo, um pouco conturbada, naquela final de Libertadores 2021, né? E agora está no Fulham, da Inglaterra. E o Palmeiras está querendo contratar esse jogador. Só que parece que ele está com um pouco de medo de vir e ter um desprestígio com a torcida rubro-negra. E lembrando que Andrés Pereira sempre se declarou torcedor do Flamengo, né? Mas a gente sabe que nesse meio de futebol, onde envolve contratações, dinheiro, a gente sabe que por vezes o jogador vai escolher jogar em outro time e não no seu time de coração. E aí tem palmeirense um pouco irritado, porque ele tá com esse medo de acertar com o Palmeiras por causa desse desprestígio com a torcida rubro-negra. E eu trouxe aqui o vídeo do canal Opina Porco, do Neto, deixando os créditos, o link vai estar aí na descrição, onde ele fala um pouco sobre isso, sobre esse sentimento do Andrés Pereira. Eu trouxe aqui pra gente poder conferir junto, mas antes da gente ir para esse vídeo, quero pedir você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, é muito importante, estamos com uma nova meta de 1.500 inscritos, e eu conto com vocês pra gente bater essa meta, aliás, eu preciso de vocês pra gente bater essa meta, também não esqueça o seu like, que é muito importante. Então vamos conferir aí o vídeo do canal do Opina Porco, o Neto, falando sobre essa situação do Andrés Pereira. E cara, olha só como que a diretoria do Palmeiras ela é bizarra. Bizarra, mano. E ó, eu vou falar pra vocês, tem uma notícia bizarra também da diretoria do Flamengo. Porque vocês sabem o contrato de empréstimo / venda do Alcaraz? Vocês sabem disso? Tem uma cláusula lá, isso eu vi lá no canal do Paparazzo Rubro Negro. Acho que foi lá no Paparazzo que eu vi. Isso, lá no Paparazzo. Tem uma cláusula lá que prevê que se o Alcaraz se machucar durante o empréstimo, o Everton pode devolver o jogador. Não sabia dessa informação, não tinha essa informação, não. Realmente estranho, né? Lembrando que Alcaraz foi ao Everton emprestado, com metas ali a ser batida para se concretizar a compra obrigatória. Metas bem baixas, então tudo indica que serão alcançadas, mas eu não sabia desse detalhe, não. Interessante. Aliás, não sei se é interessante para o Flamengo, né? Porque tudo pode acontecer. Tá tudo certo. O jogador chegou, machucou? Ah não, ó, toma de volta. E aí o Flamengo tem que receber o jogador de novo, vai ficar sem o dinheiro, e ainda vai ter o ônus de ficar com um jogador fora de temporada, e também com os custos de salário do jogador e tratamento médico do jogador. É estranho isso, bem estranho. Lembra que eu falei pra vocês que eu achei que a negociação ela tinha sido viável, bacana e tal? Eu entendi. Agora essa cláusula, eu não entendi. E digo mais, olha a notícia da diretoria do Palmeiras agora. Teve um vídeo do primeiro dia de treino do Neymar no CT do Santos. E o Zé Rafael, que é um jogador que tá com o contrato ativo com o Palmeiras, apareceu no vídeo abraçando o Neymar. Isso porque ele tá treinando no CT do Santos. Ah, Neto, mas ele não foi negociado com o Santos? Ele foi, ele tá sendo negociado, só que não rescindiram o contrato dele com o Palmeiras. Ele ainda é jogador do Palmeiras e estão falando que essa negociação pode ser que nem dê certo e o jogador tem que voltar. Gente, pelo amor de Deus. Caramba, hein? Como que essas diretorias agem dessa forma? Eu jogo a crítica agora, né, às duas diretorias aí das principais equipes brasileiras. Hoje, no cenário mundial, no cenário nacional. Pô, não, tudo bem. A gente vendeu, tivemos o lucro. Entendi, compreendi lá com o caso do Alcaraz. Mas uma cláusula dessa, pô, no mínimo isso daí deveria ter sido costurado de uma forma melhor. E do outro lado, me aparece o Zé Rafael. O pessoal olhou e falou assim, mas o que o Zé Rafael tá fazendo ali? Ele não saiu ainda do Palmeiras, o contrato dele não tá rescindido. E de fato ele não tá. Ele é um jogador do Palmeiras que tá treinando no Santos. Aí eu falo pra você, e se esse cara machuca? E se esse cara, no treino, sofre ali uma torção, uma lesão, alguma coisa? O Bruno Rodrigues machucou no treino. Foi disputar uma bola de cabeça, caiu de mau jeito, rompeu o ligamento. Na hora que pisou no chão, né? Perdeu o equilíbrio, pisou em falso, rompeu o ligamento. Estranho mesmo. Mas quase um ano, mais de um ano fora. Vai fazer um ano que ele tá fora. Detalhe, ele já tinha retornado de lesão quando aconteceu isso. Pô, algumas coisas absurdas que a gente vê no futebol. E aí não tem nem como passar pano. Não tem nem como não criticar. E agora vamos lá, mercado do futebol. Ah, Neto. Mercado do futebol, meus amigos, é o seguinte. Eu prometi, né? Eu falei que eu não ia falar mais sobre isso, mas não tem jeito. Eu vou falar. Andreas Pereira. Ontem à noite,
surgiram várias atualizações. Meu querido colega lá, o Felipe Facincani, lá do canal do Facincani, quem quiser acessa lá, é muito bom. Bastante informação. Gosto muito do trabalho dele. É um colega, né, um amigo aí que eu fiz, graças aí ao canal. A gente sempre troca uma ideia lá no Insta, bate um papo. E ele trouxe algumas informações e algumas atualizações sobre Andreas Pereira. Retirei essas informações lá da live dele que ele fez ontem à noite. Então são informações realmente de uma pessoa que tem muitos contatos dentro do Palmeiras. Cara, é o seguinte. O Fulham, a princípio, não queria negociar o Andreas. Todo mundo sabe disso. Os ingleses estavam fazendo ali realmente um café colonial da tarde em inglês. Estavam fazendo ali um doce, porque não queriam negociar o atleta. Atleta esse que é considerado titular, ou pelo menos era. Eu não sei se vocês andaram vendo aí, ó, que saiu algumas repercussões nos últimos dias, de alguns lances meio bizarros do Andreas. Como, por exemplo, um recuo de bola que ele vai fazer, e ele chuta totalmente aleatório, totalmente desproporcional. E justamente o adversário intercepta o chute dele, que foi um passe muito mal feito, mas muito mal feito, e faz o gol logo na sequência, e tira a possibilidade de vitória da equipe, comprometendo a equipe na tabela da competição. Cara, depois desse dia, os outros 2 ou 3 jogos que aconteceram dele, ele entrou na reserva. Ele ficou da reserva. Os caras colocaram ele literalmente na geladeira. A princípio, o Fulham não queria negociar o jogador, só que o Palmeiras foi aumentando. Ó, os valores. Até que chegou num valor, topou. Agora, tem outro detalhe que o Felipe Facincani também trouxe pra gente, que impede o jogador de bater o martelo. É a torcida do Flamengo. Ah, Neto, mas como assim? O jogador ele tem receio de manchar a reputação dele por ele ter sido um jogador do Flamengo. Somado a isso, aconteceu aquele episódio na Libertadores com o qual o jogador foi ameaçado. O jogador sofreu ameaças depois daquele episódio. E ele não queria retornar para o Brasil. Tanto por essas ameaças que aconteceram e tanto também por entender que ele tem uma reputação ainda com a torcida ali que ainda gosta dele. Não é porque teve gente que quebrou o pau com ele e tudo mais. Teve pessoas que partiram pra ameaça. Isso daí, cara, é abominável, tá? Pra qualquer equipe, pelo amor de Deus. Concordo que é abominável, mas essa questão dele... Não sei se existe essa questão dele repensar voltar pro Brasil por causa de ameaça. Até porque depois de 2021, depois desse fatídico dia, o Andrés realmente sofreu muito. Pessoas ameaçaram, né? Não vou nem chamar de torcedor, mas pessoas ameaçaram o Andrés. E ele sofreu bastante. Teve momentos difíceis, combinados também a trabalhos ruins de treinadores, a ambientes ruins ali no Flamengo. Mas ele saiu do Flamengo. Até quando ele sai, se eu não me engano, ele faz o gol na Libertadores de 2022. Tanto que ele acho que é considerado campeão na Libertadores de 2022 com o Dorival Júnior. Ele sai um pouco em alta no Flamengo. Muitos torcedores na época achavam até que o Flamengo tinha que ter exercido a compra e não ter deixado ele ir embora. Eu não sei se realmente existe esse fato, eu não quero voltar para o Brasil porque tenho um pouco de medo pelo que eu passei. Não, eu acho que se o Andrés tivesse até a oportunidade de voltar pelo menos para o Flamengo, eu acho que ele voltaria. Talvez um problema seja realmente essa questão da ligação que ele tem com o clube do Flamengo e, de certa forma, indo para um rival, que é o Palmeiras. Isso tudo bem. Mas acho que aquilo meio que já foi superado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é abominável. Você ameaçar alguém. Uma coisa é você ir lá, dar uma xingada, encher o saco. Bagre do Carvalho. Agora, outra coisa é você ameaçar o cara. Aí é crime, né? Isso é crime. É crime. É crime. Então, ele tem esses 2 receios. A dirigente do Palmeiras, Leila Pereira, conversou com ele e com o pai dele. Com a família do jogador. E garantiu total apoio na questão de segurança do jogador. Eu vou dar um exemplo para vocês com o Memphis Depay. Eu não sei se vocês sabem, mas o Memphis Depay, ele tem um esquema de segurança construído para ele. Isso estava em contrato. Quando o Corinthians esboçou para ele o contrato do que ele teria direito, já estava todo o esquema de segurança feito. É legal ver os videozinhos dele na periferia lá de São Paulo, bacana, né? Tudo mais. Meu amigo, mas tem por trás daquelas filmagens ali tem
muita gente armada. O Palmeiras garantiu esse esquema de segurança pro jogador, tranquilizando o jogador e família do jogador, falando que assim, ó, esse processo de vinda pra cá vai ser suave pra você. Talvez essa situação de segurança tenha muito mais a ver com o problema que a gente tem no nosso país do que algo puramente ligado ao futebol, que a gente sabe que há questões de violência no futebol, mas talvez essa questão de segurança seja um problema que a gente tem num país como um todo, né? Mas tudo bem, respeito aí a opinião e a informação do Neto. E aí o jogador tá naquela. O Palmeiras chegou nos valores que o Furran queria. 23 milhões de euros mais bônus. É muito dinheiro? De acordo com o Facincani, esses valores podem chegar próximos dos 30 milhões de euros. É muita grana. E o Furran deu ok. Agora, é com o Andreas. Então essa é a informação que o Facincani trouxe pra gente. A questão do Andreas é uma questão um pouco ali pessoal, em virtude de tudo que aconteceu justamente no jogo de Flamengo e Palmeiras. Mas eu vou dar um exemplo para vocês recente. O Vinha. O Vinha foi um jogador, inclusive, campeão com o Palmeiras. Saiu daqui falando que não jogaria em outro clube no Brasil. E hoje é um atleta do Flamengo. Provavelmente ele sofreu uma retaliação. Teve algum torcedor aí, ó, que mandou mensagem pro cara: negócio é o seguinte, vou acabar com você. Sempre tem esses caras assim. Eu não acho que isso hoje é mais um impeditivo. Sei lá, se fosse há 2 anos atrás, em 2022, eu até falaria pra você, ó, mas já estamos em 2025. O Flamengo já teve outras conquistas, né? Inclusive, o Flamengo já eliminou o Palmeiras de competições. Então, assim, muita coisa aconteceu. Eu não acho que existe motivo para os caras iniciarem essa perseguição com o jogador. Em vez da torcida do Flamengo com, pelo menos, eu acho, essa ligação toda com o Andrés Pereira pra, se ele for pro Palmeiras, que isso é uma traição, algo do tipo. Não vejo isso. Não sei, vou dar um exemplo aqui. Talvez o Pedro. Se o Pedro tivesse ido pro Palmeiras, aí eu vejo assim, enxergo que a torcida poderia ficar bem chateada. O próprio Gerson, que tem aquela ligação com o Flamengo, aí tá lá na Europa, o Palmeiras vai lá e busca o jogador. Então eu acho que tem que ter muito essa identificação ali com o clube. O Andrés Pereira tem, mas não sei se chega a esse ponto assim. Sei, talvez o Andrés Pereira esteja dando alguma desculpa aí, não quer jogar no Palmeiras e não quer falar, né? Não sei não. Brincadeira, cara. Mas enfim, é meio assim também, pessoal, porque tem gente que tem tempo, né? Tem gente que tem tempo de dar uma infernizada na vida alheia. Isso acontece em todos os clubes, lamentavelmente. Falta de respeito, a falta de humanidade, ela tá aí. Ela tá aí, infelizmente, esse mundão que a gente vive, ele não tá fácil. Mas tá aí as informações. Agora, o que eu acho disso? Galera, eu acho o seguinte, até 18 milhões de euros, com mais 2 milhões de bônus, eu concordava com a negociação do Andreas. O projeto do Palmeiras é trazer o Andreas como um grande meia ofensivo. É um cara que vai armar o sistema ofensivo da equipe do Palmeiras. E eu não sei se o Andreas, ele tem perna pra isso. Eu tenho as minhas dúvidas. Ele é bom jogador. Por exemplo, o Richard Rios, que também atua no meio central. Que o Richard Rios, ele hoje tem um aspecto um pouco diferente do Andreas, no posicionamento ali. Ele é mais pra direita, o Andreas é mais pra esquerda, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Mas vamos lá. O Richard Rios eu acho ele um cara mais móvel. É um cara que meio que toma conta ali do meio campo. Eu não sei se o Andreas vai ter essa moral pra tomar conta do meio campo, assim. Deixa comigo. Eu resolvo. E aí o Palmeiras colocar quase 30 milhões de euros no Andreas, aí eu acho forçar a barra. Até 20, contando bônus já, eu até concordava. Concordava, tá? 18 eu concordava, com bônus. Mas tá, vamos lá, o mercado tá inflacionado. Agora 30, quase 30, eu acho muito dinheiro. Meus amigos. Bom, tá aí, mas eu concordo. Não sei se eu seria a favor dele vir pro Flamengo por esses valores, não. Acho que um jogador pra chegar com esse valor tem que ser um jogador bem decisivo. Chegar aqui, colocar a bola debaixo do braço, filho, e fazer chover, porque pro mercado brasileiro, valores assim é muito elevado. 30 milhões de euros é muita grana. Mas quero saber de você, torcedor rubro-negro, né? Eu passei aqui durante esse vídeo o meu sentimento com relação ao Andrés. Eu, por exemplo, não ficaria chateado com o Andrés Pereira porque vai pro Palmeiras. Eu não teria esse sentimento, queria saber de você. O que você pensa? Se você acha até que o Flamengo poderia fazer uma tentativa
eu vi que com a saída do Alcaraz, teve gente que começou a falar sobre o nome dele, né? Caso o Jorginho não viesse e tudo mais, mas parece que o Jorginho tá bem encaminhado. Vai assinar aí o pré-contrato em breve. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você ficaria chateado, se você gosta tanto do Andrés Pereira ao ponto de ter uma chateação com ele caso ele vista a camisa do Palmeiras. Eu, sinceramente, pra mim seria indiferente, sendo bem sincero mesmo. Mas deixe sua opinião nos comentários. Se você que chegou até o final desse vídeo, para deixar o seu like também. E não esqueça sua inscrição para a gente ir para essa meta de 1.500 inscritos aqui no canal. Eu conto com vocês, preciso de vocês. E vocês têm me ajudado bastante aí. Já chegamos aos 1.000 inscritos. Então vamos para essa meta de 1.500 inscritos. É isso, nação. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Valeu!